Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Matheus Silva e hoje você vai aprender a dominar sujeitos, pois você encontrou o vídeo que vai te ensinar. E este será o seu guia definitivo deste assunto que tira o sono de muita gente. A primeira coisa, por que a galera tem tanta dificuldade em aprender sujeitos? Você vai num vídeo aí e o professor começa a falar de sujeito composto, sujeito simples, núcleos, depois está lá no oculto. Aí você já começa a se perguntar o que é sujeito composto mesmo e acaba não aprendendo nada. O meu objetivo aqui nessa série do vídeo que vai te ensinar é trazer um macete que eu queria ter aprendido quando estivesse começando a estudar. E por isso eu vou te mostrar um método simples para você aprender e aplicar. Olha só, primeiro passo, já anota aí no seu material. Quem é que, o que é que. Só deixa isso no canto que logo vocês vão entender. Basicamente, existem 5 tipos de sujeitos. Eu vou fazer um esquemático aqui, que é a única coisa que eu quero que vocês decorem. E com ele você resolve qualquer questão de sujeito. Vamos começar aqui pelo último que normalmente é ensinado, que é o sujeito inexistente. O sujeito inexistente, ele é basicamente 4 coisas. Pode ser o verbo ser, pode ser o verbo haver, pode ser o verbo fazer ou fenômenos da natureza. Olha um exemplo de cada. Do verbo ser. É Natal. Repare que esse é um verbo de ligação, que faz parte do verbo ser. Logo, o sujeito é inexistente. Um exemplo do verbo haver. Havia 3 pessoas na sala. Um exemplo do verbo fazer. Faz 5 anos que não o vejo. Esse faz 5 anos traz também uma ideia de sujeito inexistente. E fenômenos da natureza, choveu ontem, choveu hoje, bem simples, né? Não se preocupe agora em exemplos, preocupe somente em decorar o esquemático, beleza? Seguindo aqui, nós vamos para o próximo, que é o sujeito indeterminado. E ele, diferente do outro que são 4, ele é apenas 2 coisas, que é a terceira pessoa do plural. Meu Deus, o que é isso? Calma, é simplesmente o eles. Você encaixou eles, você achou o sujeito indeterminado, mas ele também pode ser um índice de indeterminação do sujeito, que é explícito pela partícula se. Nossa, agora ficou confuso mesmo. Calma, olha só, um exemplo do eles. Chegaram tarde em casa. Repare que eu consigo colocar aqui com eles chegaram tarde em casa. Logo, sujeito indeterminado. Olha o próximo. Dizem que o filme é muito bom. Repare que eu consigo encaixar aqui que eles dizem que o filme é muito bom. Falam muito sobre essa questão na televisão. Repare que eu consigo encaixar. Eles falam muito sobre essa questão na televisão. Isso é bem simples, tá? Com o se, já é um pouco mais complicado, mas não sofre com isso agora, tá, gente? Olha só, você tem precisa-se de voluntários para o projeto. Isso aqui está na voz ativa. Logo, esse se vai ser o meu índice de determinação do sujeito e o sujeito é indeterminado. Necessita-se de. Decora isso. Precisa-se de, necessita-se de, vende-se livros usados. Tudo isso é sujeito indeterminado com a partícula se. Mas, como eu disse, não sofre com isso. Preocupa só no esquemático. Próximo que a gente vai aprender é o sujeito oculto. E esse é ainda mais fácil, porque é só você colocar pronomes. Olha só. Coloca pronomes. Ah, mas eu nem sei o que é um pronome. Calma, eu te mostro. É o eu, ele, ela, nós. Bem simples, né? Você encaixou isso aqui, você acha o sujeito oculto. Vejamos os exemplos. Fui ao mercado hoje. Repare que eu consigo colocar como eu fui ao mercado hoje. Logo, sujeito oculto. Falou mal de você ontem. Repare que ocultamente eu consigo colocar aqui, ó, ele, ela falou mal de você ontem. Logo, sujeito oculto. Bem simples, não é? E, finalizando, nós só tomamos 2 opções, que é o sujeito simples e o sujeito composto. E qual que é a diferença entre eles? O sujeito simples é um núcleo e o sujeito composto são 2 ou mais núcleos. Como assim? Olha só, vejamos agora os exemplos. Lembra do que eu falei para você deixar quieto no canto aí? Você ia perguntar para o verbo quem é que, o que é que? Você pergunta, quem é que morde? Você vai ter como resultado o cachorro. Logo, o cachorro é o meu sujeito. Esse houve um artigo, não vou entrar aqui em análise sintática, mas a palavra cachorro vira o meu núcleo do sujeito. No caso, sujeito simples. Olha de baixo. Maria e João foram ao mercado hoje. Você vai perguntar para o verbo, quem é que foram ao mercado hoje? Você vai ter como resultado Maria e João. Nesse caso, Maria é o meu primeiro núcleo e João é o meu segundo núcleo. No caso, 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Bem simples, não é? Pronto, meu nobre. Anota esse esquemático aí em algum canto e repete ele mais umas 10 vezes que você nunca mais erra nada de sujeito. Quer ver? Me acompanha aqui. Vou trazer para vocês agora uma série de exemplos e resoluções de questões de concurso para grudar de vez na sua cabeça essa ideia de sujeito. Se você quiser adquirir essas questões que eu vou te mostrar aqui, para você imprimir, levar para o trabalho ou ir acompanhando no seu tablet, PC, tem um PDF na descrição desse vídeo com mais de 100 questões de sujeito por menos de R$ 5 que vão agregar muito no seu estudo.
Este valor é somente para ajudar o canal, beleza? Mas se você não tiver, não tem problema. É só acompanhar aqui na tela comigo. Olha só. Questão número 1. Sinto muito a ausência do seu perdão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer aquele nosso esquemático que a gente aprendeu lá atrás, que você vai escrever ele aí. Eu vou só colocar aqui para a gente ganhar tempo, beleza? Mas olha só. Sinto muito a ausência do seu perdão. Eu vou começar daquele modo. Eu tenho a presença do verbo ser? Não, eu não tenho. Eu tenho o verbo haver? Não tenho. Nem o fazer, nem o fenômeno. Eu também não tenho nenhum dos exemplos do sujeito indeterminado. Mas, ocultamente, eu consigo escrever aqui que eu sinto muito a ausência do seu perdão. Se eu consigo escrever isso, eu tenho o meu sujeito oculto. Bem simples, não é? Olha o exemplo número 2. O coelho está desaparecido. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum desses 3 exemplos, mas eu consigo perguntar quem é que, o que é que está desaparecido. E vou ter como resposta aqui o coelho. Se eu tenho o coelho, tudo isso aqui é o meu sujeito. E coelho é o meu núcleo, no caso, um único núcleo. Mas se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho que esse aqui é o meu sujeito simples. Bem simples, não é, pessoal? Olha o exemplo número 3. São 5 horas da manhã. Neste caso, eu já tenho aqui a presença do verbo ser. Que são 5 horas da manhã me traz uma ideia de sujeito inexistente. Beleza? Muito fácil, não é? Bora para os próximos. Vou trazer novamente o nosso esquemático aqui. E olha a questão número 4. Roubaram meu carro. Repare que na questão número 4, se você olhar para o nosso esquemático, eu não tenho nenhum dos exemplos desse primeiro, mas eu consigo dizer aqui ó, que eles roubaram meu carro. Se eu consigo encaixar o eles, isso aqui só pode ser o meu sujeito indeterminado. Opa, apagou aqui, falhou a caneta. Beleza? Olha o exemplo número 5. Compramos um carro. Eu não tenho nenhum dos exemplos do inexistente, nem do indeterminado, mas eu consigo colocar aqui que ocultamente nós compramos um carro. Nesse caso, sujeito oculto. Beleza? Olha o exemplo número 6. Havia ratos no porão. Se eu tenho aqui o verbo haver, eu venho aqui em cima naquela nossa ideia do verbo haver que me traz o sujeito inexistente. Gente, é muito simples. É só trazer para o esquemático que não tem erro. Bora para o próximo. Olha a questão número 7. A questão número 7, ela traz também nesses exemplos dos ratos. Olha só, a 6 diz o seguinte, havia ratos no porão. Eu tenho o verbo haver bem explícito aqui. Na questão número 7, eu tenho o existiam, que me diz o seguinte, existiam ratos no porão. Nessa frase, eu consigo trazer ela para a ordem direta. O que é para a ordem direta? É reescrever ela. Eu consigo escrever aqui dessa seguinte forma. Ratos existem, ou existiam, né? Existiam no porão. Se eu consigo dizer que ratos existiam no porão, agora é só eu perguntar para o verbo. Quem é que existiam no porão? Ou o que é que existia no porão? Eu vou ter como resposta ratos. Se eu conseguir encaixar isso aqui, eu tenho que esse aqui é o meu sujeito simples. Muito fácil, né, pessoal? Se está confuso, vai resolvendo, porque uma hora isso aqui vai grudar na sua cabeça, tá? É resolvendo questão mesmo. Esse aqui é o caminho. Olha o exemplo número 8. Deixaram a luz acesa. Se deixaram a luz acesa, eu consigo colocar aqui dentro do nosso exemplo o eles. Eu consigo escrever que eles deixaram a luz acesa. Logo, sujeito indeterminado. Beleza? Olha o 9. Precisa-se de funcionários. Lembra do que eu falei? Quando aparecer esse se, muitas das vezes você vai ter que trazer isso aqui para o nosso esquemático. Você vai ter que enxergar que isso aqui está na voz ativa. Precisa-se de, necessita-se de, vende-se livros. Lembra daqueles exemplos? Se está aqui, isso aqui também é sujeito indeterminado. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 10. Necessita-se de médicos experientes. Olha, o necessita-se de, igual eu falei. Se tem o necessita-se de, precisa-se de, a voz é ativa. Isso aqui é o índice de indeterminação do sujeito e só pode ser o sujeito indeterminado. Beleza? Agora, olha aqui para você entender um pouco melhor essa ideia de sujeito indeterminado, sujeito composto e assim segue. Olha esse exemplo aqui na questão 11, 12 e 13. Repare que a questão 11 e a questão 12, a única diferença entre elas é esse as craseado. Porque, olha só, na questão 11 eu tenho o seguinte, disseram a verdade às crianças. Vou colocar aqui o nosso esquemático novamente e vou interpretar isso aqui. Olha só,
disseram a verdade às crianças. Eu consigo, igual na questão que eu tinha mostrado lá, se não me engano, na questão número 7, passar isso aqui para ordem direta. Fica da seguinte forma: as crianças disseram a verdade. Se as crianças disseram a verdade, eu consigo determinar que as crianças é o meu sujeito, e no caso, um sujeito simples, porque tem somente um núcleo. Agora, olha a questão 12. Disseram a verdade às crianças. Se você não sabe muito sobre crase, esse as, quando eu tenho uma palavra masculina, ele viraria aos, porque é uma das regras da crase, tá? Então eu conseguiria ler essa frase da seguinte forma: disseram a verdade aos passageiros. Se eu tenho essa crase, eu não consigo passar ela para a ordem direta. Então, isso aqui sim, eu iria ter que encaixar o eles, e aqui eu teria o sujeito indeterminado. Beleza? Porque olha o eles aqui. Beleza? É bem tranquilo, pessoal. É bem fácil. Olha número 13. Disseram a verdade Paulo e Pedro. Essa aqui, conforme na questão número 11, eu consigo passar para o número 11, que fica o seguinte: Paulo e Pedro disseram a verdade. Se Paulo e Pedro disseram a verdade, eu tenho aqui quem é que disseram a verdade, Paulo e Pedro. Nesse caso, eu tenho o sujeito composto, porque eu tenho o meu primeiro núcleo e o meu segundo núcleo. Beleza? Olha aí. 3 frases com exemplos bem parecidos com sujeitos diferentes. Isso é aplicação do sujeito com o nosso método bisurado. Beleza? Bora para a próxima. Deixaram a luz acesa. Também vou colocar aqui o nosso esquemático. Deixei ele menorzinho. Deixaram a luz acesa. Eu consigo dizer que eles deixaram a luz acesa? Se eu consigo dizer que eles deixaram a luz acesa, só pode ser o meu querido sujeito indeterminado. Beleza? Agora, olha a 15 e a 16, pessoal. Eu tenho aqui na 15, choveram tomates sobre o orador. Esses choveram tomates não está chovendo de verdade. Esses tomates é o meu sujeito. No caso, é o sujeito simples. E aqui sim, na 16, onde choveu forte em Petrópolis, eu tenho a existência do fenômeno da natureza. E nesse caso, sujeito inexistente. Beleza? Bora para a próxima. Questão 17. Estuda-se bastante para passar nesse concurso. Na questão 17, pessoal, eu tenho também o sujeito indeterminado. Por quê? Eu tenho aqui o se, trazendo essa ideia de voz ativa, né? Pis, que no caso é pis, chama partícula indeterminadora de sujeito. Pis, sujeito indeterminado, voz ativa, beleza? Agora, olha a questão 18, que diz o seguinte: reformam-se sofás. Esse se, diferente deste aqui em cima, ele não é um pis, ele é uma PA. O que é PA? Partícula passivadora. Por quê? Na PA eu consigo reescrever essa frase. Se está escrito reforma-se sofás, eu consigo escrever ela que sofás são reformados. Se eu consigo escrever isso aqui, se eu tenho PA, eu tenho sujeito. Logo, o meu sujeito vira sofás. E aqui eu pergunto, ó, quem é que são reformados? Sofás. Se eu consigo identificar o sujeito aqui fácil, eu tenho o sujeito simples. Beleza? Bora para a próxima. Questão 19. Discutiam-se as reivindicações dos entregadores. Se eu consigo passar isso aqui para a frase de ordem direta, eu tenho também o sujeito simples. Pessoal, se está confuso, vai resolvendo, que é resolvendo questão mesmo que a gente vai pegando, tá? A ideia de sujeito, ela parece ser difícil, mas não é. Se você trazer para o esquemático e ir resolvendo questões, rapidinho você pega. Olha aqui o exemplo número 20. Ana e Pedro saíram para jantar. Repare que aqui eu tenho o meu primeiro núcleo e o meu segundo núcleo. Se eu perguntar quem é que saíram para jantar, vai me dar Ana e Pedro, que no caso é o meu sujeito. Se eu tenho um sujeito com 2 núcleos, eu só posso ter o sujeito composto. Bem tranquilo, não é? Olha o exemplo 21. Voltou para casa muito tarde. Neste caso aqui, eu conseguiria dizer que ele voltou para casa muito tarde. Se ocultamente eu consigo colocar o pronome ele, ela, nós, eu tenho o sujeito oculto. Muito simples, não é, pessoal? Olha a 22. Neva muito nas montanhas. Gente, olha o esquemático aqui, ó. O que é fenômeno da natureza? Só pode ser o meu sujeito inexistente. Beleza? Olha a 23. Comprei um presente para você. O que ocultamente eu comprei? Um presente para você. Se eu consigo colocar ocultamente um eu tenho sujeito oculto. Beleza? Olha a 24.
Minha mãe, meu pai e meu irmão viajaram no fim de semana. Quem é que, o que é que viajaram no final de semana? Eu tenho aqui a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. O meu primeiro núcleo, o meu segundo núcleo e o meu terceiro núcleo. No caso, sujeito composto. Bem simples, não é? E, para finalizar, a questão 25, que diz o seguinte: faz 5 minutos que ela saiu. Por último, mas não menos importante, vamos colocar aqui novamente o nosso esquemático e ver quem aparece aqui, ó. Repare que esse faz está dentro do nosso verbo fazer. Se tem o fazer aqui, só pode ser sujeito inexistente. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Te ajudou? Se sim, se inscreva no canal e já vai direto para as minhas questões de concurso sobre sujeito. Deixa aquele like para ajudar e bora estudar!